Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. A Assembleia decreta luto pelo falecimento do prefeito de BH, Fuad Noman. Avançam propostas sobre educação no campo e pré-vestibulares populares. Condições precárias de penitenciária no norte de Minas preocupam deputados. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O prefeito da capital, Fuad Noman, morreu nesta quarta-feira aos 77 anos. Ele estava internado desde janeiro, enfrentando complicações de um câncer. Fuad já havia se licenciado da prefeitura em janeiro e agora, de forma oficial, Álvaro Damião é o novo prefeito da capital. A Assembleia decretou luto de 3 dias. Fuad Noman tinha 77 anos de idade. Desde 3 de janeiro deste ano, estava internado em um hospital de Belo Horizonte por causa de complicações relacionadas ao câncer. Na noite desta terça-feira, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na manhã desta quarta-feira. Mineiro da capital, foi militar, economista e escritor antes de ser político. Teve cargos nos governos federal e estadual. Seu trabalho em Belo Horizonte começou em 2017, quando foi nomeado por Alexandre Calil secretário municipal de Fazenda, função exercida até 2020, quando foi eleito vice-prefeito. Assumiu a prefeitura da capital em 2022, após Calil renunciar ao cargo para ser pré-candidato ao governo de Minas. No ano passado, Fuad Noman foi reeleito. Este ano ficou apenas 3 dias no cargo e foi hospitalizado. Ele estava licenciado da prefeitura e agora o vice, Álvaro Damião, é o novo prefeito da capital. Fuad Noman deixa a esposa, 2 filhos e 4 netos. O Parlamento Mineiro decretou luto de 3 dias em sinal de pesar. Fica, obviamente, não só a admiração, o seu legado para o Estado e especialmente para a cidade de Belo Horizonte, não só como prefeito da nossa capital mineira, mas como secretário de Estado e tantos outros cargos que ele teve a oportunidade de ocupar, mas deixar a sua marca de trabalho sério, correto e honesto. O velório de Fuad Noman será aberto à população e vai ser realizado no saguão da prefeitura nesta quinta-feira, da 1 às 4 horas da tarde. As homenagens a Fuad Noman dominaram os discursos no plenário. Deputados manifestaram solidariedade à família e citaram o legado que o prefeito deixou para Belo Horizonte e Minas Gerais. O sentimento de pesar marcou a reunião ordinária de plenário. As deputadas e os deputados lamentaram a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, na manhã desta quarta-feira. Logo no início dos trabalhos, foi lido o decreto de luto institucional assinado pelo presidente da Assembleia, Tadeu Leite. Em sinal de pesar pelo falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Jorge Noman Filho, ocorrida na data de hoje, e determina que seja feito 1 minuto de silêncio. Da tribuna, o deputado Cássio Soares, colega de partido de Fuad, foi o primeiro a se pronunciar. Visivelmente emocionado, ele lembrou a estreita convivência com o prefeito durante a campanha eleitoral do ano passado. Percebi ainda mais o ser humano que era o prefeito Fuad. Ele que se preocupava com a população, que os seus olhos brilhavam quando ele abria uma planta de uma obra que ia melhorar a vida das pessoas, que o seu legado, aquilo que foi feito em Belo Horizonte, o combate às enchentes, as obras de combate às enchentes, as obras de mobilidade, especialmente os viadutos da Cristiano Machado, que ele tanto se orgulhava. Espero muito que o legado do prefeito Fuad seja reconhecido, lembrado e respeitado. Já a deputada Bela Gonçalves, que foi vereadora por BH, exaltou o espírito democrático, a capacidade de diálogo e a gentileza de Fuad Noman, mesmo com os opositores. Mesmo muitas vezes discordando dele, tendo embates saudáveis com a gestão do prefeito Fuad, nós conseguimos reconhecer o papel que ele teve em algumas coisas que foram legados para a cidade de Belo Horizonte. A nós fica tristeza e também bastante preocupação com os rumos de Belo Horizonte. O líder do Bloco Democracia e Luta, Ulisses Gomes, em nome dos colegas, prestou solidariedade à família do prefeito. O prefeito que honrou a nossa capital mineira,
durante o seu primeiro mandato, e não é à toa que foi reeleito. Quero estender esses sentimentos a toda a família, aos correligionários, aqui na pessoa do nobre deputado Cássio, que é presidente do PSD, o partido do prefeito, e todos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte que hoje compartilham dessa perda e dessa dor. O deputado Arlen Santiago, por sua vez, destacou a trajetória pública de Fuad, que foi secretário executivo da Casa Civil da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso e secretário de Estado nas gestões de Aécio Neves e Anastasia. Foi secretário da Fazenda e, com isso, ele conseguiu colocar as finanças de Minas Gerais em dia e conseguiu que o Caixa de Minas Gerais pudesse honrar os seus compromissos. O Fuad, então, foi para a Secretaria de Obras e lá acabou continuando e desenvolvendo um projeto extremamente importante para Minas Gerais, que foi o programa Proacesso, que levou a quantidade de asfalto em mais de 224 cidades que não tinham esse benefício. Foi o próprio deputado Arlen que pediu o encerramento da reunião em sinal de pesar. A questão do artigo 233, inciso 1º, que em face de uma moção de pesar, a reunião possa ser suspensa. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nós perdemos o gentil velhinho de suspensórios, que cuidava da cidade, que tinha a gentileza como uma marca. Muitas de nós estivemos com o prefeito em muitos momentos. Vou deixar aqui o nosso abraço, luta oficial de 3 dias, decretado pela Assembleia Legislativa. Fuad Noman também foi homenageado na Comissão de Cultura, com 1 minuto de silêncio. Na mesma reunião, deputados aprovaram 5 pareceres de projetos de lei. Em turno único, a proposta que estabelece o Dia Estadual do Imigrante Grego, em 21 de setembro. Outros projetos, já em segundo turno, são de reconhecimento de relevante interesse cultural. Do Monumento ao Cristo Redentor, em São João del Rei, do Festival de Música Sertaneja, Troféu Menino da Porteira, em Ouro Fino, da Biblioteca a Céu Aberto Santa Leitura, de Belo Horizonte, e do trecho mineiro do Caminho do Comércio. 6 projetos tiveram pareceres aprovados hoje na Comissão de Educação. Entre eles, o que torna obrigatório a divulgação nas escolas, em local visível, dos direitos dos alunos com deficiência. Também teve aval dos deputados a proposta que obriga o Estado a informar e divulgar a lista de esperas de inscritos para vagas remanescentes das escolas públicas. Ainda passaram a proposição que estabelece uma política de educação no campo para ampliar e qualificar a oferta de educação básica para alunos nas zonas rurais. E a que incentiva a criação e a manutenção de cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários que facilitem o ingresso de estudantes carentes às universidades. O caso do projeto de lei sobre a educação no campo estabelece, as diretrizes, uma política estadual de educação no campo. Criança e adolescente têm o direito de ter acesso à educação na sua comunidade, com as suas especificidades, então essa foi uma importante contribuição. Eu destacaria também um outro projeto de lei que eu fui relatora e foi aprovado, o parecer sobre o fortalecimento dos cursinhos populares. É uma agenda, inclusive, nacional, que o Ministério da Educação lançou agora um fortalecimento nacional também, e aqui a gente também dá essa contribuição no âmbito da visão aí da educação. Também avançaram na tramitação a proposta de doação de uniformes de escolas públicas por empresas privadas sem uso de logomarcas e o projeto que cria a política de diagnóstico e acessibilidade para pessoas com daltonismo nas escolas do Estado. Deputados cobram do governo melhorias na penitenciária da cidade de Francisco Sá, no norte de Minas. Em visita às instalações, a Comissão de Segurança Pública verificou que as condições são precárias e prejudicam os servidores que trabalham no local.
A Comissão de Segurança vai fazer uma audiência pública para discutir as condições de higiene e conservação da penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas. Imagens tiradas durante uma visita do deputado Sargento Rodrigues ao local mostram banheiros sujos e entupidos, colchões em mau estado de conservação nos dormitórios, refeitórios insalubres e guaritas sem manutenção. À medida que você tem um policial preocupado em encher um balde d'água para julgar no banheiro, como é que fica a atenção dele voltada para a segurança? À medida que você tem uma guarita que não tem sequer um insufilme para que o preso que está dentro do pavilhão, como eu verifiquei, certifiquei em loco, na visita, que está dentro do pavilhão, está enxergando o policial, que está visualizando o policial, e que as pessoas que estão de lá de fora da muralha, pessoas estranhas lá, que estão vendo o policial, você coloca também a segurança dele em xeque. Então, assim, é algo inadmissível. A comissão também pretende atuar em defesa de uma emenda de plenário ao projeto que traz recomposição salarial para servidores da educação. A ideia é que os servidores da segurança também possam contar com os mesmos 5,26% retroativos a janeiro propostos pelo governador. A emenda seria apenas autorizativa, já que essas revisões salariais são de competência do Executivo. Mas a expectativa é que a pressão dos deputados possa fazer o Executivo diminuir a perda inflacionária da categoria, que é de 44% nos últimos 10 anos, segundo o presidente da comissão. Nós vamos apresentar em plenário para que essa emenda seja votada. E nós esperamos que os colegas deputados e deputadas tenham um mínimo de sensibilidade com a causa da segurança pública aqui em Minas. A viúva de um morador morto em um assentamento pediu ajuda aos deputados. Ela cobra a apuração do crime e agilidade no processo de regularização dos terrenos localizados em um distrito de Uberlândia. A denúncia ocorreu em reunião da Comissão de Direitos Humanos. O assassinato de um morador do assentamento Dom José Mauro, em Uberlândia, foi denunciado pela viúva dele e pela advogada do acampamento que acompanha o caso. O crime foi no dia 7 de março, no distrito de Miraporanga, e, segundo a Polícia Militar, o motivo foi uma disputa de terras. A vítima, de 62 anos, levou um tiro a queima-roupa. O suspeito, segundo o relato na reunião, continua solto. A comissão deve fazer uma audiência pública em abril no Triângulo para pedir providências em relação ao homicídio e também debater outros conflitos agrários na região. Outras 6 comissões permanentes também aprovaram pareceres a projetos de lei e requerimentos de audiências públicas. 5 projetos de lei passaram hoje pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os projetos sobre a criação do Programa de Incentivo a Investimentos no setor de tecnologia da informação no Estado e a campanha de conscientização nas escolas sobre os riscos dos chamados cigarros eletrônicos receberam parecer pela aprovação. As outras propostas receberam sugestões da FFO para adequar os textos à disponibilidade orçamentária do Estado, como a inclusão de exames de ultrassonografia e ecocardiograma fetal em gestantes durante o pré-natal na rede pública de saúde e a proposta de combate à violência contra a mulher, que originalmente previa que as escolas tivessem equipamentos digitais para receber denúncias de assédios e que passa a prever a inclusão de campos específicos para esses tipos de crimes nos boletins de ocorrência online e em sites e aplicativos para denúncias. A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude aprovou em reunião nesta quarta-feira parecer favorável em primeiro turno a projeto de lei de autoria do deputado Bosco, que confere a Araxá o título de capital estadual do mountain bike. O presidente do colegiado e relator da matéria, deputado Coronel Henrique, lembrou que a cidade do Alto Paranaíba possui uma das melhores condições estruturais para a prática do esporte no Brasil e já recebe etapas da Copa do Mundo da modalidade, com impacto no ranking olímpico. Também foi aprovado o requerimento conjunto do presidente e do deputado Vitório Júnior para a realização de audiência pública para debater a reativação das atividades de futebol profissional do Esporte Clube Siderúrgica em Sabará, que conquistou 2 vezes o Campeonato Mineiro em 1937 e 1964. Os deputados da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social querem ouvir moradores do bairro 1º de Maio, na capital, que tiveram as casas interditadas por causa de rachaduras,
que teriam aparecido depois de abalos provocados por vazamentos de água de uma galeria da Copasa. Ainda na reunião, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas apresentou denúncias sobre as condições de atendimento no Serviço Municipal de Fisioterapia da cidade de Monjolos, na região central do estado. Uma fiscalização do órgão apurou diversas irregularidades, não só na infraestrutura do espaço, mas também nas condições do mobiliário utilizado pelos pacientes, além da falta do alvará da vigilância sanitária. Os deputados querem explicações e providências da Prefeitura para promover as adequações necessárias. A Comissão de Saúde aprovou 7 requerimentos em reunião nesta quarta-feira. 2 deles, de autoria do presidente do colegiado, deputado Arley Santiago, prevêem a realização de audiências públicas nos municípios de Taiobeiras e Salinas, no norte de Minas, para debater a qualidade da água fornecida pela Copasa. Outra audiência solicitada pelo deputado Lucas Lasmar e também aprovada terá como foco os novos protocolos oncológicos do Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte. As mudanças pretendem diminuir o tempo de espera entre o diagnóstico da doença e o início do tratamento dos pacientes com câncer. A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma visita técnica ao município de Caldas, no sul de Minas, para conhecer o projeto Caldeira, da mineradora australiana Meteoric. A planta prevê a abertura de 9 cavas de aproximadamente 40 metros de profundidade para a extração de 5 milhões de toneladas de argila por ano. Também deve ser realizada audiência pública para debater os impactos desse empreendimento na cidade para a população. Outro tema que será debatido pela comissão é a possível retomada das atividades da mina da Jangada, em Brumadinho, próxima ao local do rompimento de 2019. E também a invasão de javalis em propriedades rurais no Triângulo Mineiro. Os deputados ainda vão fazer audiência pública sobre a valorização da carreira dos servidores do meio ambiente do estado. A Comissão de Participação Popular vai informar as prefeituras sobre a retomada do programa Luz para Todos pelo governo federal. O programa busca garantir o acesso à energia elétrica nas comunidades rurais. De acordo com o deputado Ricardo Campos, a decisão do Planalto é resultado do trabalho de articulação da comissão. A expectativa é que mais de 10 mil famílias sejam beneficiadas. E a quinta-feira será de muitos debates aqui na Assembleia. Eu te mostro a agenda aqui na tela. Pela manhã são 3 audiências, todas elas às 10 horas da manhã. A Comissão de Saúde se reúne no plenário 1 para discutir a defesa dos profissionais da saúde que vivenciam situações de invasão nos locais de trabalho. No auditório José Alencar, a Comissão de Educação coloca em pauta a política de valorização salarial e da carreira do ensino superior. Nessa reunião, também será tratada a campanha salarial de 2025 da categoria. No auditório, a situação dos pacientes com neuromielite óptica será o tema debatido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqui em Minas, o dia 27 de março é dedicado à conscientização sobre essa doença inflamatória, que pode destruir os nervos ópticos e da medula espinhal. À tarde, às 4 horas, a Comissão de Direitos Humanos se reúne com convidados para tratar das violações de direitos da população em situação de rua. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal determina aos estados e municípios ações específicas de cuidado e atendimento a esse grupo. Essas audiências são abertas ao público, você pode acompanhar pela TV, pelo portal ou no nosso canal no YouTube, mas também pode vir até a sede do Parlamento para participar. Estamos na Rua Rodrigues Caldas, número 30, no bairro Santo Agostinho, em BH. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e também mais conteúdos da TV é só acessar o nosso portal lmg.gov.br. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e no X. E eu te espero para a nossa edição inédita de terça a quinta-feira, às 7 horas da noite. Até lá, tchau!